Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre análise de gráficos. Os gráficos, eles são um recurso muito importante, usado principalmente pelas mídias, jornais, revistas, pela internet, tá? Quando eu quero representar um conjunto de dados, tá? Quando eu quero pegar aquilo que está na minha tabela e deixar ele mais visível, tá? Quando eu quero que o meu leitor absorva mais rápido a informação, ou quando eu quero ter um apelo visual ou uma forma estética mais bonita de apresentar, tá? Os meus dados. Então eu uso o gráfico e não a tabela, tá? Tem vários tipos de gráfico que a gente pode usar. Os mais comuns é o gráfico de linha, o gráfico de barras e o gráfico de setor, tá? Cada um tem a sua própria linguagem, tá? E dependendo do tipo de dados que eu tenho, fica mais fácil, ou mais bonito, ou mais, digamos assim, é mais fácil a leitura de uma forma ou de outra, tá? Usando um tipo de gráfico ou outro. Então, vamos ver primeiro um gráfico de linhas, tá? O nome já fala, eu tenho uma linha representando os meus dados, tá? Então, vamos ver. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, eu tenho aí dados de segunda até domingo, tá? De uma semana. Da bactéria 1, certo? Que é a que tá com o losangozinho branco. E da bactéria 2 é a que tá com o quadradozinho preto, tá? Então, cada linha representa uma bactéria. Então, aqui, ó. Aqui é a quantidade de bactérias, tá? Então, a bactéria 1, na segunda-feira, 350, na terça, 800, depois na quarta, 1.450, na quinta, 650, na sexta, 300, no sábado, 290 e no domingo não tinha mais nenhuma. Minha cultura de bactérias tinham morrido todas. A bactéria 2, eu comecei com 1.250, que é aquilo que ele falou, né? Na terça, 1.100, na quarta, 300, na quinta, 850, na sexta, 1.400, no sábado, 1.000 e no domingo, 1.350, ok? Aí a pergunta é a seguinte: em que dia da semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima? Então, eu coloquei aqui pra gente de segunda a domingo pra gente analisar. O que ele quer? Ele quer que eu some dia a dia a quantidade de bactérias para saber que dia eu tenho mais bactéria na minha cultura, juntando as duas. Então, basta eu fazer o quê? Na segunda, o que eu tenho na segunda? 350 de uma e 1.250 da outra. Então, eu vou somar 350 de uma mais 1.250 da outra. E vou ver quanto que vai dar. Na terça, o que eu tenho na terça? Ó, na terça-feira, eu tenho 800 de uma e 1.100 da outra. Então, na terça, eu vou fazer 800 mais 1.100 e vou ver quanto vai dar. Na quarta aqui, ó, eu tenho 300 de uma, 1.450 da outra. Então, 300 mais 1.450. Depois, na quinta, aqui, ó, 650 e 850. Então, vamos lá. 650 mais 850. Na sexta, 300 de uma, 1.400 de outra. Então, 300 mais 1.400. No sábado, aqui, ó, eu tenho 290 mais 1.000. E no domingo, nenhuma de uma mais 1.350 da outra. Então, tá toda aqui, ó. Todas as somas que eu tenho que fazer. Vou ver como é que vai ficar. Então, 350 mais 1.250, isso me dá 1.600 bactérias. 800 mais 1.100, 1.900 bactérias. 300 mais 1.450, 1.750 bactérias. 650 mais 850 vai me dar 1.500 bactérias. 300 mais 1.400
1.700 bactérias, certo? Dos 1.290 mais 1.000, 1.290. E aqui 0 mais 1.350, 1.350. Se eu olhar aqui meus valores, o maior valor é esse aqui, ó. 1.900, que refere-se à terça-feira. Olhando no meu gráfico, ó, terça-feira são esses valores aqui. Olhando para os valores do jeito que eles estão aí no gráfico, você diria que esses valores aqui, ó, 800 e 1.100, são os valores que mais tem? Eu não chutaria esse de jeito nenhum. Eu chutaria ali, aqui na quarta, ó, onde eu tenho o maior valor aqui, ó, do 1.450. Eu nunca chutaria aqui, ó. Tá? Então, nem sempre o gráfico, o que ele me mostra visualmente é o que realmente acontece. Eu tenho que analisar o que está acontecendo ali, dia a dia, para ver o que realmente acontece, né? A hora que eu analisei dia a dia a quantidade total de bactérias, ele me mostrou que na terça-feira eu tinha mais bactérias e não na quarta, que era o que parecia, né? Porque aqui, ó, no 1.450, nossa, o ponto mais alto do gráfico tá aqui, ó, no 1.450. Então, provavelmente, na quarta-feira, eu tenho uma quantidade maior de bactérias, né? Não é? Certo? Eu tenho uma quantidade mais alta de bactérias na terça, ok? Aí, o que a gente tem também? O gráfico de barras, que, como o próprio nome já diz, são barras, né? Para representar os meus dados. Então, vamos ver esse exemplo. Fala o seguinte: uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico abaixo, né? Com os dados mensais do total de vendas da empresa. Então, tá aqui, ó. A barrinha preta, como diz a legenda aqui embaixo, ó, é o total de vendas. E a barrinha cinza são as despesas, tá? Então, o preto é aquilo que ele vendeu, ou seja, aquilo que ele ganhou. E o cinza é aquilo que ele gastou, ok? Aí ele fala o seguinte: lucro mensal obtido pela subtração, tá? Então, eu vou ter que fazer uma continha de menos entre o total de vendas e despesas, nessa ordem. Então, é aquilo que ele vendeu menos aquilo que ele gastou. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Tá? Então, eu quero os 3 meses em que essa empresa teve mais lucro. Então, vamos ver aqui, ó. O que a gente pode ver? Eu quero a diferença entre venda, o que eu quero? Venda menos despesa. Então, eu quero a barrinha preta menos a barrinha cinza, certo? Então, eu tenho de janeiro a dezembro. De novo, eu coloquei aqui, ó, na ordem, de janeiro a dezembro, pra gente analisar todos os meses. Aquilo que vendeu menos aquilo que gastou. Vamos ver, mês de janeiro, começando aqui, ó, janeiro, barrinha preta. Ele vendeu 2 e ele gastou 6. Então, eu coloquei aqui, ó, vendeu 2, gastou 6. Vou fazer a mesma coisa com os outros, tá? Vamos acompanhando. Fevereiro, ele vendeu, ó, vendeu 4 e gastou 5. Março, aqui, ó, vendeu 3 e gastou 2. Muito bem. Abril, vendeu 5, gastou, ó, 7. Maio, aqui, ó, vendeu e gastou a mesma quantia, ó, 3. Então, vendeu 3, gastou 3. Junho, ó, vendeu 2 e gastou 4. Julho, ó, vendeu lá em cima, ó, 6 e gastou 4. Agosto, vendeu
4 e gastou 5. Setembro, ó, vendeu 7, gastou 3. Outubro, vendeu 5, gastou 4. Novembro, vendeu 8, gastou 7. Dezembro, vendeu 5, gastou 2. Tá tudo aqui, ó. Vamos fazer as contas agora. Ok? Vamos ver aqui, ó. Começando por janeiro. 2 menos 6, menos 4. Ou seja, ele teve um lucro negativo. Tá? Então, o lucro aqui, ó, é negativo. Fevereiro, 4 menos 5, menos 1. Também é um lucro negativo. Em março, 3 menos 2, dá 1. Beleza, aqui o lucro é positivo. 5 menos 7 em abril, menos 2. Voltou a ter um lucro negativo. Tá? Maio, 3 menos 3, 0. Não teve lucro nem positivo nem negativo, não teve lucro nenhum. Zerou, ficou páreo a páreo. Em maio, ó. Se a gente olhar no gráfico, ó, eu até tinha comentado aqui, ó. Os dois ficaram na mesma altura, né? Junho, 2 menos 4, menos 2. Voltou a ter um lucro negativo. Julho, 6 menos 4, 2. Ó, positivo. Agosto, 4 menos 5, menos 1. De novo, lucro negativo. Setembro, 7 menos 3. 7 menos 3, 4. Beleza, positivo. Ó, aqui ele teve um lucro bom, 4. 5 menos 4, 1. Positivo. Novembro, 8 menos 7, 1. Positivo. E depois dezembro, 5 menos 2, 3. Certo? Qual a pergunta? A pergunta foi: quais os 3 meses do ano em que foram registrados maiores lucros? Bom, qual foi o lucro que ele teve aqui? Primeiro, ele teve bastante meses com lucro negativo, né? O maior lucro dele foi aqui, né? Em setembro, com lucro 4. Então, o maior lucro foi em setembro, o maior. Depois disso, foi em dezembro, com 3. Depois, ele teve vários meses com lucro 1, que foi novembro, que foi outubro e que foi março, né? Depois a gente tem novembro, outubro e março com lucro 1. Aqui a gente teve lucro 4 e aqui a gente teve lucro 3. Então, foram os meses com maior lucro, né? Que foram os únicos positivos, né? Foi setembro com lucro 4, dezembro com lucro 3 e novembro, outubro e março com lucro 1. Tá ok? Gráfico de setores. O que é o gráfico de setores? É o que vocês conhecem como gráfico de pizza, tá? É aquele que a gente tem o círculo, né? Dividido por pedaços que parecem pedaços de pizza. Cada pedaço representa uma porcentagem, tá? Então, vamos ver isso daí, ó. O gráfico de setores, abaixo, ilustra como a massa de um homem de 80 quilos está distribuída entre músculos, gorduras, ossos e outros. Então, ele fala que todos os valores estão em porcentagem. Com base nesse gráfico, responda as questões. Então, ele fala assim, ó, que a gordura representa 17,5%. Os músculos, 37,5%. Os ossos, 20%. E outras partes do corpo, né, 25%. Aí ele pergunta, quantos quilogramas de músculo esse homem possui? Então, o que ele falou? Primeira informação importante, que esse cara pesa 80 quilos. Ou seja, se os dados aqui estão em porcentagem, eu tenho que considerar que esse 80 quilos representa o total do peso do cara, que é meu 100%. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3, tá? Então,
Então, o que que eu vou pensar? Que 80 quilos representa 100% do cara, certo? Ele quer saber em relação aos músculos. Quantos por cento de músculos eu tenho? 37,5%. E eu quero saber qual é o peso desses meus músculos. Vou chamar de x, multiplico em cruz. Então, 100 vezes x igual a 80 vezes 37,5. 100x vai ser quem? 80 vezes 37,5 vai me dar 3.000. Passo o x dividindo. 3.000 dividido por 100, ó, 2 zeros cortam, 2 zeros cortam. X igual a 30 quilogramas. Ou seja, 30 quilos é somente músculos, tá? Letra B. Juntos, gordura e ossos representam que percentual da massa desse homem? Vamos lá. Gordura e ossos. Gordura, aqui no meu gráfico, 17,5. Ossos, 20. Então, eu tenho 17,5 e 20%. Basta somar. Isso vai me dar 37,5%. Ok? Então, toda vez que eu tenho um gráfico de setores, eu vou ter que trabalhar com porcentagem de alguma forma. Regrinha de 3. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.